foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Aqui está falando sobre Jesus. Então, quando fala dele, ou ele, está falando do Senhor Jesus, o nosso Rei, nosso Mestre e o nosso Salvador. E está falando algo sobre existência. Olha só que coisa tremenda. Todas as coisas, está escrito tudo. Todas as coisas, não está dizendo todas as pessoas, está dizendo todas as coisas. Tudo que existe, tudo que veio à existência, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente começa a observar no livro de João, os versículos que antecedem essa palavra que nós lemos nessa noite. João começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só o que ele falou. Ele disse: ele estava no princípio com Deus. Está falando sobre Jesus. E depois ele fala: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Irmãos, está começando a mostrar algo muito tremendo. João começou a escrever o livro de João, parecendo que está começando a Bíblia, porque a única passagem que nós conhecemos que fala no princípio é a primeira palavra que está na Bíblia, não é? Não é o primeiro termo de Gênesis? E ele também começou dizendo assim: no princípio, o que aconteceu no princípio. E parece que ele está escrevendo algo correlacionando o livro de Gênesis, onde está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí João 1:1, ele escreveu: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que coisa tremenda que João fez. Ele que conhecia a palavra, ele sabia que estava escrito em Gênesis 1:1. Ele começou a escrever também no princípio. Ele disse assim, no princípio, lá quando Deus disse: no princípio criou Deus os céus e a terra, João está dizendo: nesse princípio, a palavra era, a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Está falando de Jesus. Irmãos, quando a gente volta lá para o comecinho da palavra de Deus, e nós cremos que quando Deus criou todas as coisas, Jesus, que é a palavra de Deus, ele estava com Deus, e era ele que criava. Simplesmente Deus dizia: haja luz, e Jesus ia lá e criava todas as coisas. Foi isso que João disse aqui, sem ele, nada do que existe existiria. E ele está falando de Jesus. Mas eu quero que a gente volte no tempo. Olha só, a gente está aqui em 2024, a gente volta 2000 anos e chega até Jesus. A gente volta mais 2000 anos, vai lá para trás, Moisés, Adão, vai embora 4000 anos, começa a viajar no tempo. Mas quando foi que aconteceu Gênesis 1:1? Quando aconteceu esse fato? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ninguém sabe, irmãos. Faz muito tempo, porque isso é desde lá da eternidade. Não dá para marcar isso em tempo, de tanto tempo que faz. O princípio que Deus criou os céus e a terra é incalculável o tempo que faz. E a Bíblia, no segundo versículo da Bíblia está escrito assim, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas eu tenho uma pergunta interessante para você. Eu quero que você reflita. Não quero que você pense que isso é nenhuma heresia, porque o que você vai ouvir aqui é a palavra de Deus. É isso que você escuta.
criou Deus os céus e a terra. Segundo fato, a terra era sem forma e vazia e Deus estava lá, pairando, voando sobre a face das águas. Irmãos, tem uma pergunta que é: o que foi que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2? Primeiro, Deus criou todas as coisas. Primeiro, Deus criou todas as coisas. E depois está mostrando agora que Deus criou todas as coisas, tem uma terra sem forma e vazia. Deus está voando ali, e observando uma terra sem forma e vazia. Mas o que foi que aconteceu entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2? Eu vou dizer para você, presta bem atenção. Aconteceu uma guerra. Presta atenção. Depois de Deus ter criado todas as coisas, até chegar esse momento em que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, antes do Espírito de Deus voar sobre as águas e observar uma terra sem forma e vazia, aconteceu uma guerra. Eu vou contar para você que guerra que foi essa. Aconteceu uma guerra no céu, porque Deus ainda não tinha formado a terra, mas o céu tinha sido criado, e houve uma guerra no céu. E a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas. Você já ouviu? Nada do que existe existiria sem Jesus, sem Ele. Isso quer dizer que Deus criou anjos, seres celestiais poderosos, arcanjos, serafins, querubins. Existem seres que a palavra de Deus apresenta, irmãos. Presta atenção, o que é existência? Existem anjos. Se você é crente que lê a Bíblia, você acredita que existem anjos, porque a Bíblia diz que sim. E quando a Bíblia fala que apareceu um anjo, as pessoas não reconheciam que era anjo, pensavam que era um ser humano comum. Mas o que é esse aqui? Mas depois percebiam, por causa da glória que se manifestava no poder, um anjo apenas, simplesmente um anjo, tinha poder para acabar com o exército inteiro, só com uma espada levantada na mão e desembaiada. É um poder que é incalculável, o poder de um anjo. E existem seres que estão ao volta do trono de Deus. São seres que Deus criou com uma função no céu: adorarem diante do trono. No céu tem muitos seres, irmãos. No céu tem uma hierarquia de anjos. É isso que tem no céu. Eu vou falar para você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tem um ser no céu que chama Miguel, o único arcanjo referido na Bíblia. E esse Miguel parece ter anjos que são dele, que trabalham com ele. E lá no passado tinha um ser no céu também, e o nome dele era Dragão. Preste atenção, Dragão. Tinha um ser no céu cujo nome é Dragão. E esse dragão também tinha anjos que trabalham junto com ele. Presta atenção, essa palavra é espiritual. Se você boiar, você vai perder. A Bíblia diz assim que Miguel e os seus anjos lutaram, batalharam, entraram em guerra contra o dragão. E o dragão e os seus anjos reagiram nessa guerra. Mas o dragão e os seus anjos não prevaleceram, eles não venceram. E eles perderam o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão. Quem que era esse dragão que estava no céu? Eu vou falar para vocês quem era. É a antiga serpente. O nome dele também é Diabo. E o nome dele também é Satanás. E é ele que engana todo o mundo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Isso aconteceu. E só depois que Deus veio para poder formar a terra. Aconteceu uma guerra e aconteceu uma batalha. Depois você confere, a Bíblia está em Apocalipse 12, do 7 ao 9. Você vai conferir depois dessa guerra como é que ela aconteceu. Mas irmãos, eu falei isso para vocês só para você entender uma coisa. Nós que chegamos aqui nessa noite, nós já falamos que nós estamos em guerra. Tem uma batalha a ser vencida. Nós estamos numa batalha vencendo. Quando nós começamos o culto dizendo: levarei eu também minha cruz, nós estamos falando de guerra. Quando Jesus disse: toma sua cruz e siga, ele estava dizendo assim: veste a sua armadura e vem para a guerra comigo. Ele disse assim: eu já venci o mundo, agora falta vocês. Ele disse assim: eu já venci o maligno, vocês também venceram.
perde a guerra. O que acontece com quem viaja na guerra? Perde a guerra, é derrotado. E o que acontece com quem está atento, armado, preparado? Vence a guerra. Nós estamos em guerra, mas é importante nós sabermos que existem batalhas também que acontecem no céu, como você ouviu nessa noite. E existem batalhas em favor da minha vida e da sua vida. Batalhas que querem nos destruir de um lado, o poder das trevas, e nos fazer vencer do outro, o poder da luz. Essa batalha é travada em relação às nossas vidas. No mundo espiritual, irmãos, existe guerra. Mas infelizmente tem crente que não pensa no mundo espiritual, ele só pensa aqui. Não, o que eu estou vendo, tudo certo. Mas o que eu não vejo, não importa. Olha só, que erro que tem um crente desarmado para a guerra. Nós temos que estar cientes que existe um mundo espiritual. E que mundo espiritual é esse? É o mundo que Deus criou. É o mundo que Deus trouxe à existência. Primeiro Deus criou esse mundo, para depois criar o nosso. Primeiro Deus criou os céus, depois a terra. Primeiro Deus criou os anjos, os seres celestes, para depois criar o homem. E nós fomos feitos, nós que estamos no mundo visível, nós fomos criados pelo invisível. E o que garante que nós temos fé? Fé para vir para a igreja, fé para vir ouvir a palavra, para estar aqui nessa noite. É porque nós somos um povo que acredita em coisas que nós não vemos. A fé significa, fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A fé significa acreditar no invisível, acreditar naquilo que você não vê. Eu não estou vendo Jesus, nem anjo, nem Deus, nem nada. Eu só creio no meu coração. Isso faz com que eu ore, leia a Bíblia, venha para a igreja, pregue, ouça a palavra, me ouve, cante e viva uma vida com Deus e lute a batalha e procure agradar o meu Deus. Mas é pelos olhos da fé, porque é invisível, eu não posso ver. Percebe como a sua fé é tão importante? E acreditar nas coisas invisíveis é importante? E pensar nas coisas espirituais é importante? Mas irmãos, eu queria dizer para você uma coisa: Deus criou tanto o dragão, Satanás, o diabo, que era um anjo de luz, ele estava no céu. Como também criou todos os seus anjos, cada demônio que Satanás tem, foi Deus quem criou, eles estavam no céu. Mas a Bíblia diz que o Satanás, a antiga serpente que enganou Eva, que engana o mundo inteiro, engana. Ele tem as suas estrelas, é chamado assim, os seus anjos. E algumas estrelas, são anjos que respondem diretamente para Deus. Tem alguns anjos no céu que são de Miguel, tem outros anjos que eram do dragão, e tem anjos que eram direto de Deus. E Satanás pegou as estrelas dele e quis fazê-las brilhar acima das estrelas de Deus. Pegou as estrelas dele na posição que era das estrelas de Deus e colocou. Falou: não, essas estrelas vão ficar aqui. E por causa disso houve uma batalha no céu, e ele foi expulso e perdeu o seu lugar no céu. A Bíblia fala sobre Satanás assim: ele era um anjo de luz, até que houve iniquidade nele, e Deus fez com que saísse um fogo de dentro dele, e ele foi expulso. Caiu a estrela da alva, a estrela da manhã. Irmãos, você consegue entender o que Deus criou? Deus criou os céus e a terra. Deus criou os astros celestes. Deus criou o sistema solar. Ele criou Júpiter. Quem tiver curiosidade de ver na internet, a coisa mais linda, aquele anel que tem em volta. Você pode assistir aqui. Deus criou a lua, os seres celestes, as estrelas. Ele criou todas as coisas, tudo que existe. Foi Ele quem criou. E Ele começou a formar os céus e a terra. E Ele formou o homem, a mulher, Ele formou os animais, e Ele formou a sua vida e a minha vida. Eu preciso que você acredite que você não é fruto do acaso. Você não é alguém que nascia aí por acaso. Não. Do mesmo jeito que Deus pegou Adão do pó da terra e foi formando, e foi fazendo o olho, e foi colocando os ossos no lugar, e foi colocando as veias, os nervos, e foi pondo o cérebro para pensar, e foi fazendo a boca, o nariz. Ele criou e falou: levanta. E pegou o homem e falou: meu filho. Pegou a mulher e criou e falou: minha filha.
Deus te criou da mesma maneira. Embora você foi formado no ventre, assim como eu, Deus pegava e colocava cada ponto no lugar daquele olho, e foi chamando. Ele nos chamou à existência. Você entendeu o que é existir? Existe uma filosofia que diz assim: para existir você tem que pensar. Então tem uma frase que diz: penso, logo existo. Mas e se eu não penso? Então é quase como se não tivesse na existência. Não pensar e não raciocinar é quase como não existir. Olha que coisa maluca. Será que nós temos o direito de não pensar, de ficar distraído, de não raciocinar, de não ser inteligentes? Não. Deus nos chamou para a existência. Existem dois tipos de pessoas: as pessoas que existem e as pessoas que são. Ser é uma coisa, existir é outra. Existir, irmãos, esse violão existe. Ele foi feito pela mão do homem. Pegaram lá o aço, cortaram uma árvore e fizeram madeira e foram colocando aqui e fizeram um instrumento musical. Ele existe, ele está aqui. Mas ele não é nada, ele é só um violão. Não dá para ele decidir o ser. Mas você então é diferente. Deus nos criou, nos chamou à existência para que nós possamos ser algo, para que nós possamos ser. E a nossa luta, a nossa batalha é para nós nos tornarmos algo diante de Deus, que Ele nos criou para ser. Irmãos, se nós só existirmos nessa terra, nós seremos igual a um objeto. Nós estamos aqui ocupando um espaço na terra só. Existe, mas não faz diferença nenhuma. Existe, mas não causa impacto nenhum. Existe, mas é como se não existisse. Meu Deus, e como é que eu faço para não apenas existir? Eu quero ser. A Bíblia diz que o homem não é nada, é o pó da terra. Como é que eu faço? Alexandre não quer só existir igual um toco, igual um objeto. O Alexandre quer ser algo. Mas o ser humano não pode ser nada a não ser pela mão de Deus. Eu descobri que para ser alguma coisa eu preciso de Deus. Eu preciso que Deus faça de mim algo. Mas eu mesmo não posso me tornar sozinho por mim mesmo. Só se Ele fizer, só se Ele chamar para ser. Então eu começo a entender que eu tenho que orar e pedir para Deus: Senhor, faça de mim o que eu preciso ser. Não deixe que eu apenas exista. Eu te agradeço, Deus, por ter me criado, por ter me feito e me formado com as tuas mãos. Mas eu não quero apenas existir. Eu quero ser. E não ser qualquer coisa. Eu quero ser aquilo que o Senhor planejou para mim, para que eu seja. Eu não quero só existir. Eu quero ser. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma oração para você mudar do patamar da existência e subir para o patamar do ser. Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus e a terra e tudo que existe neles. E a Bíblia diz algo muito interessante: que tudo é dele. Tudo é de Deus. A Bíblia diz assim, de Deus é a terra e a sua plenitude. Deus mesmo diz: minha é a prata e meu é o ouro. É tudo dele. Cada ser vivo é dele, cada ser morto é dele. Cada matéria que existe dele pertence a ele. O inferno é dele. Você parou para pensar nisso? Tem gente que desenha um Satanás pegando um garfo assim, e um caldeirão, e ele torturando as criaturas. Está tudo errado. Quem faz isso não lê a Bíblia. Satanás, ele tem pavor do inferno, tem medo. A palavra inferno assusta ele. Porque Deus, ele disse assim: o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos, esses que caíram do céu. Não foi preparado para nós. Mas o inferno também pertence a Deus. Tudo é dele. Jesus criou todas as coisas, e sem Ele, nada do que existe existiria. Sem Ele, você não existiria. Já pensou como seria não existir? Já pensou a terra sem você? Sem a sua existência? Agradece a Jesus, porque sem Ele, você não existiria.
Porque quando a Bíblia diz todas as coisas foram feitas por Ele, inclui você, inclui a mim. E sem Ele, você não teria sido feito, não teria sido feito. Aprendeu isso? Aí a pergunta que eu faço é: por que Deus nos fez? Por que Deus fez o homem? Por que Deus fez a mulher? Por que Deus me fez? Eu poderia ajoelhar e falar: Senhor, por que o Senhor me criou? Por quê? Por que eu? Crise existencial. E a Bíblia responde, e nós vamos falar sobre isso. Por que foi que Deus te criou? Por que foi que Deus me criou? Primeiro ponto, Efésios 2:19. A Bíblia ensina que Deus criou para si, como eu já disse nessa noite, um ser muito especial. Deus criou seres muito poderosos, mas Deus criou um ser muito especial. Eu vou falar qual foi: o homem e a mulher. E por que o homem e a mulher são especiais? É por uma coisa: porque Deus criou a mim e a você para que nós sejamos família dele. Está escrito assim, ó: assim não sois mais estrangeiros e nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Irmãos, nós não somos essa terra. Por que nós temos que pensar nas coisas espirituais e nas coisas do céu? Porque nós somos concidadãos dos céus, dos santos. Nós não somos daqui. Nós não somos mais estrangeiros para o céu, nem imigrantes. Pelo contrário, nós pertencemos à grande família de Deus. Deus nos criou família. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: como é que eu faço para olhar para mim mesmo e pensar, eu não posso apenas existir, eu preciso ser? E quando eu olho para a palavra de Deus, eu sei o que eu preciso ser. Eu preciso ser família de Deus. Como ser família de Deus? Como ser concidadão dos céus e dos santos? Hebreus 11 versículo 7. Hebreus 11, versículo 7 fala que Noé construiu uma arca. Ele era um homem temente a Deus. Ele fez uma arca. E essa arca foi para a salvação da sua família. Ele foi advertido sobre as coisas que iriam acontecer. Através da fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça segundo a fé. Olha o que está escrito aqui. Este homem, Noé, construiu uma arca. Não está escrito. Ele foi avisado o que ia acontecer. E ele se preparou, condenou o mundo e se salvou. E salvou a sua família. Como que eu me torno família de Deus baseado na palavra que você ouviu nessa noite? Eu preciso olhar para mim mesmo. Eu preciso olhar para a minha família. Eu preciso pensar na minha salvação. Eu preciso pensar na salvação da minha família. E de acordo com a palavra de Deus, a salvação de Noé, enquanto o mundo estava sendo condenado, foi herdar a justiça. Ele foi feito, ele foi transformado. O ser de Noé agora era ser herdeiro da justiça, de acordo com a fé. Então eu preciso de fé para ser filho de Deus, para ser família de Deus. Eu preciso ser herdeiro para ser filho de Deus, para ser família de Deus e para conquistar a salvação. Por que Deus criou o homem? Para ser sua família. Como é que eu faço para me tornar família de Deus? Como se tornar família de Deus? Através da fé. E quando eu me tornar herdeiro da justiça, tem que praticar a justiça. Se eu sou crente injusto, então não dá. Então eu não vou ser herdeiro da justiça. Eu nem vou estar usando a minha fé. Não farei parte da família de Deus. Se eu quero ser família de Deus e não apenas existir na terra, eu preciso ser herdeiro da justiça. Segundo, meus irmãos, João 10:34. Para que Deus criou o homem? Para que Deus criou a mulher? Para que Deus te criou? Além de para ser família dele. Sabe quando alguém pensa, eu não tenho família, ninguém se importa comigo e fica nessa carência? Fica assim não. Deus te criou para ser família dele. Não esquenta a cabeça. Você já é família de Deus. Você foi feito para isso. Já existe. Talvez falta ser. Se falta ser, se torne. Então
criou para sermos sua família. Segundo, Deus nos criou para ser reino. Deus criou para ser reino, e não apenas ser reino, para ser reis. Deus nos criou para reinar. Como assim Deus nos criou para reinar? Mas não é Deus que é rei, não é Jesus que é rei, mas Ele nos criou para nos fazer reis também, para nos fazer reinar. Foi para isso que nós fomos criados, irmãos. Quando Deus criou o homem, Ele olhou para Adão assim e falou assim: você vai reinar. Adão e Eva, homem e mulher, vocês vão reinar sobre esse planeta, sobre essa terra. Tem um reino aqui. Aí existe o reino animal, o reino das plantas, o reino. Toda a existência Deus colocou debaixo dos pés de Adão, de Eva. E falou assim: vocês vão reinar sobre a terra. Foi chamado para ser rei, o primeiro homem, a primeira mulher, que era rei e rainha. Foram criados reinando. E Jesus nos chamou para isso. Uma coisa muito interessante, quase ninguém lê. Jesus deu uma resposta ali para os fariseus que estavam tentando apedrejá-lo, porque ele falou: sou filho de Deus. E Jesus falou: por qual pecado vocês querem me apedrejar? Vocês apedrejam os pecadores, não saibam? E eles disseram: não vamos te apedrejar por nenhum pecado, mas porque tu, sendo homem, blasfemas e te faz igual a Deus. E Jesus respondeu assim para eles: não está escrito na sua lei, eu disse, sois deuses. A Bíblia nos chama de deuses, irmão, e a palavra não pode ser anulada. Olha só o nível que nós somos colocados de modo espiritual. Deuses que são adorados nessa terra, eles não existem, são falsos deuses, são demônios caídos. Mas nós que somos herdeiros da herança e concidadãos dos santos, a Bíblia se refere a nós como deuses. Dá para entender isso? E a gente fica pensando: eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho poder. Não podemos negar a palavra de Deus. Fomos chamados para ser reino. Apocalipse 5:9. Quando a gente pensa: então eu sou uma espécie de rei, a Bíblia está se referindo a mim como uma espécie de Deus, porque eu sou parte de Deus, porque Deus está em mim. Como é que é isso? Eu vou reinar, mas eu vou reinar quanto tempo? Eu vou reinar por 1000 anos? Eu vou reinar por 1000 anos, 1 milênio, né? Irmãos, presta atenção que a palavra de Deus diz sobre o quanto você vai reinar. Olha só o que está escrito sobre um povo que canta, não um povo que fica calado na hora do louvor, um povo que abre a boca e canta. E cantavam os seres celestiais, e cantavam um cântico novo, dizendo: olha como que é essa música, olha como que é esse louvor. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 10: e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Nós vamos reinar. E por que nós vamos reinar? Porque Deus não fez a gente para ser coitadinho, para dar tristinho e morrendo, mas Deus nos fez seres poderosos. Depois que nós conhecemos Jesus, irmão, não importa a luta que a gente passa, pode ser enfermidade, pode ser problema financeiro, pode ser problema na família, seja o que for, nós somos chamados para nos levantar e falar: vou enfrentar essa luta pelo poder que é no nome de Jesus. Eu não vou me dobrar diante disso. Isso é poder. Isso não é para qualquer um, é para quem é poderoso na terra. E a Bíblia está dizendo sobre nós, o povo que foi chamado e comprado pelo seu sangue, que nós reinaremos sobre a terra. E a Bíblia diz que nós reinaremos para sempre. Apocalipse 26, Apocalipse 20, versículo 6. A gente começa a entender por quanto tempo nós vamos reinar com Cristo. Isso se nós levarmos a nossa cruz e a gente puder participar do que nós cantamos essa noite. Nós cantamos louvor que diz que das cinzas eu vou ressurgir. Nem que eu morra e o meu corpo entre em degradação e eu vire só cinza, alguém faça uma cremação comigo ou não, eu vou virar cinza, você também. Mas a gente cantou: das cinzas eu vou ressurgir. E olha o que a Bíblia diz, é verdade: bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles,
sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele por 1000 anos. Aqui fala sobre o milênio. E depois dos 1000 anos, nós reinaremos com Ele para sempre. É isso que vai acontecer. Vamos continuar aqui a palavra. Terceiro ponto: você aprendeu que a primeira razão da sua existência foi se tornar família de Deus, e a segunda razão da sua existência foi se tornar reino. E a terceira razão agora é Apocalipse 22:5. Deus te criou não apenas para a existência, mas para que você pudesse se tornar eterno, eternidade. Você vai entender agora o que é reinar sendo eterno. Depois você vai pegar essa palavra e vai ouvir. Ela vai estar, o vídeo vai estar na internet. Você vai fazer anotações e vai me mandar mensagem falando: pastor, eu quero entender esse negócio direito. Eu não aprendi, eu não entendi. Eu quero os versículos, eu já li, estou lendo de novo, me ajuda. Eu quero compreender a palavra de Deus para que ela tenha efeito na minha vida. E Deus vai revelar. Deus te criou não apenas para a existência, mas para ser família de Deus. Deus criou não apenas para a existência, mas para ser reino. Para ser rei. Para ser Deus na terra. Deus te criou não apenas para a existência, mas te criou para ser eterno. Ele te criou para ser eternidade e para reinar para sempre. Vamos ver isso. Apocalipse 22:5. Não, agora os céus, olha que coisa linda. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz, de lâmpada e nem de sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Eternidade. Nós vamos reinar por toda a eternidade. Meu Deus do céu, como é que eu posso olhar para a minha vida e sentir que eu não sou nada? Como é que eu posso olhar para mim mesmo e falar: ai, será que Deus está comigo? Será que Jesus está comigo? Por que eu sou assim? Por que eu sinto isso? Deus nos criou para essas coisas grandes aqui, meu Deus. E por fim reinar por toda a eternidade. Jesus fez isso, irmão, a um preço muito alto, para conquistar essas coisas e nos fazer grandes, poderosos. Jesus pagou um preço muito alto. Foi o seu sangue, a sua vida, Ele deu por nós, para que Ele pudesse olhar para nós hoje e falar: está aqui a minha família, a quem eu amo. Mãe, irmão, irmã, são minha família. Jesus olha para nós como família, porque nós fazemos a vontade do Pai. Chegou um ponto na sua vida em que você precisa ter certeza que você não apenas existe, mas você é o ser, você é criado por Deus. Quando Deus me dá a oportunidade de falar para Jesus, de falar de Jesus para alguém, e ele pergunta: ah, não sei, religião, não salva ninguém. As histórias são sempre as mesmas. Eu sempre conto a mesma história. Eu falo assim: querido, você já ouviu falar da crucificação? Já. Quem estava do lado direito e do lado esquerdo de Jesus? Ah, meus ladrões. Deixa eu falar uma coisa para você. Só tem 2 tipos de gente na terra. São aqueles 2. Não existe nada diferente. Naquele momento Jesus estava mostrando que era a salvação, e Ele estava mostrando que era o humano que existe. Só tem 2 tipos de humano. Não existe mais nada. Tem um tipo de humano que está morrendo. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês estão morrendo. Mesmo o dia que vocês nascerem e respiraram pela primeira vez, vão contar aí para cima. Nós estamos morrendo. Quanto mais o tempo passa, mais próximo nós estamos. Então nós estamos morrendo igual aqueles ladrões. Eles iam morrer daqui a algumas horas, nós vamos morrer daqui a alguns anos, meses, nós sabemos. Mas nós estamos morrendo igual a eles. Só tem 2 tipos de humano na terra. Um que está morrendo, e quando ele percebe e reconhece que está morrendo, ele olha para Jesus e pede misericórdia. Ele olha para Jesus e fala: lembra de mim, mestre, quando você entrar no teu reino. E tem o outro que, embora também queira a salvação, porque deixa eu falar uma coisa para você: os 2 bandidos que estavam na cruz queriam a salvação. Os 2 queriam. Só que o outro falou assim: me salva. Se você for Cristo mesmo, você tem algum poder? Eu estou vendo. Ele estava revoltado. Olha o que a revolta faz com o ser humano. Jesus está bem pertinho, está do lado, mas a revolta e o orgulho faz com que a pessoa não peça misericórdia.
faz com que ela reclame e fale: se Deus existe mesmo, então por que tudo isso? Esse ladrão fez isso, irmãos. Eu não sei. Se Jesus existisse mesmo, não tinha tanta desgraça na terra. Ele estava dizendo isso. Olhou para Jesus e falou a qualquer um: só tem dois tipos de gente na terra. Um que Jesus está perto e ele não reconhece Jesus. Embora ele queira a salvação, ele fala: desce da cruz, salva você mesmo e me salva. Está pedindo salvação, mas não recebe. O outro que diz assim: eu não mereço salvação, mas se o Senhor puder pelo menos lembrar de mim em algum momento, eu peço que misericórdia de mim e se lembra de mim. Na mesma hora, a cabeça de Jesus, que está morrendo, que está sangrando, que está sem força, que não está conseguindo respirar e nem falar palavras mais, ele vira para o homem e diz: ainda hoje você estará comigo no paraíso, ainda hoje você vai estar comigo nos céus. E olha a palavra que tem para você: não haverá mais noite para onde a gente está indo, não precisa de lâmpada nem de luz no céu, é o Senhor Deus que ilumina essa terra. Você vai reinar comigo para todo o sempre. E ele foi salvo, chegou na glória, salvo, porque foi humilde no coração, não deixou a revolta tomar conta, aceitou que o que ele vive é porque ele mereceu aquilo, mas olhou para Jesus e pediu: tem misericórdia de mim, mestre, eu não mereço. Primeiro ele reconheceu a inocência, ele falou: sou culpado, mas aqui está um homem inocente. O Espírito Santo veio e abriu os olhos dele, pronto, ele estava vendo quem era Jesus e ele pediu: tem misericórdia de mim, porque você vai entrar no teu reino ainda hoje, mas eu estou indo para o inferno. Jesus falou: não se preocupe, você vai estar comigo. Olha que coisa linda, nós vamos estar juntos. Só tem dois tipos de crente na igreja. Será que a igreja vai ser todo mundo salvo? Lamentavelmente não vai. A Bíblia diz que um vai subir e o outro vai ficar. Vai dar dois casais, vai dar um casal numa cama, duas pessoas deitadas na cama, um homem e uma mulher, um sobe e outro fica. Vai ter duas lavandeiras lavando, uma sobe e outra fica. Dois trabalhadores, dois tocando, um sobe e outro fica. Aí Jesus, dois cantando, um sobe e outro fica. E agora? É a Bíblia que diz isso. Sabe por quê? Porque só existe dois tipos de crente. O crente que passa a vida dele por pedir misericórdia: Senhor, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando ele olha para a vida dele, ele reconhece que ele é falho e pecador. Ao invés de olhar para o outro e falar: o pecador aí, ao invés de apontar o dedo para o outro e falar: tem poder coisa nenhuma, o outro ali é bandido, esse Jesus aqui é falso, é fake, senão ele descia da cruz. Ao invés de olhar para o lado, olhar para si mesmo, olhar para os seus pecados e falar: Jesus, tem misericórdia de mim, e se lembra de mim, Senhor, o Senhor que reina, o Senhor que já entrou no seu reino, lembra de mim. E Jesus, ele olha e fala: eu lembro de você, querido. Só tem dois tipos de crente: aquele que pede misericórdia e aquele que tem o coração cheio de orgulho. E o que tiver o coração cheio de orgulho, embora vai para a igreja e vai pensando: eu preciso ir porque a salvação depende disso, ele não conquista a salvação. Porque para ser salvo tem que falar: Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu reconheço que eu não sou nada, eu não mereço nada mais do que aquele bandido da cruz, mas o Senhor é tão bom, tem misericórdia de mim. Olhamos para os nossos erros e reconhecemos que a morte de Jesus não foi em vão. Reconhecemos que Ele fez isso e Ele conquistou uma coisa da minha vida e da sua vida. Ao invés de nós apenas existirmos, como tem bilhões de pessoas assim lá fora, nós mudamos. Nós saímos de apenas existência e passamos a ser família, reino e eternidade. E nós conseguimos isso através da petição por misericórdia. Jesus, filho de Davi, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, tenha misericórdia de mim, tenha piedade de mim. E nós somos humildes para reconhecer as nossas falhas e deixar os outros que estão ao nosso lado, que o Senhor mesmo nos julgue. E a misericórdia do Senhor vem sobre nós. Se você saiu de existência e passou a ser, aplauda Jesus agora em nome de Jesus. Aplauda Jesus.